quero que o Gilson é um anão. Tamanho de uma semana. Gilson é uma bênção. Amém. Irmão queridos, 6 anos que nós nos conhecemos. Só tenho tido alegria de saber daquilo que Deus tem feito na vida dele. Deus tem honrado muito o Senhor. Honrado mesmo. Abrindo o ministério dele, expandindo o ministério dele. Isso é para a gente glorificar a Deus. Porque o justo saiu de trás dos montões lá. Ninguém dava valor para o justo. Mas teve um que deu valor para o justo. Glória a Deus. Jesus Cristo. Assim como Ele também dá valor a mim e a você. Amém. Amém? Amém. Vamos receber do justo com uma poderosa salva de palmas? Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Uma grande honra estar com vocês aqui nesta noite. E eu confesso que eu estou todo tremendo. Mas assim como o pastor Beto disse, há 6 anos atrás, eu entrava na igreja da Comunhão Ágape, e algo que eu nunca vou esquecer na minha vida é que, quando eu estava passando pelo processo de libertação e cura, ele foi uma das pessoas que se achegou a mim e disse para mim: Gilson, não desista, porque nós te amamos, nós vamos te ajudar. Um rapaz que chegou na igreja com 30 anos, todo derrubado, todo destruído, e ali eu encontrei pessoas que acreditaram em mim. Então, que vocês possam ter no coração este homem de Deus como um pai para vocês. Ele com certeza quer o melhor para cada um de vocês que estão aqui. Amém? Amém. Aleluia. Bem, quem trouxe Bíblia, diga amém. Amém. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de João. Amém? Aleluia. Eu queria dizer algo que desde a hora do louvor aqui tem falado muito forte. Senti uma presença de Deus muito gostosa neste lugar, neste ambiente. Dizer algo, trazer algo à vida dos irmãos. E o tema dessa mensagem eu queria intitular como O Grande Milagre. Amém. Amém. Quem aqui é um milagre de Deus? Diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 1, verso 40 ao 42, diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar a seu irmão Simão e dizer-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aleluia. Amém. Mas para que nós possamos entender o que significa esse verso 42, imaginemos lendo o livro de Atos e vendo como Deus usava a vida de Pedro poderosamente. Porque Deus surpreende, Ele vai além dos nossos pensamentos. Jeremias 29:11 diz que os meus pensamentos são mais altos dos teus pensamentos, e os meus pensamentos são pensamentos de paz, para nos dar um futuro que desejamos. Amém. Amém? Vamos ao livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, para que nós possamos entender um pouquinho da vida deste homem chamado Pedro. Atos, capítulo 2, verso 14. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo
à terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém. Atos 3, verso 6 diz assim: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Amém. Atos capítulo 9. Aleluia. Atos capítulo 9, 36. Atos capítulo 9, 36. Diz assim: Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, enfermando-a, ela morreu. Tendo-a levado depois, tomaram-na num quarto alto. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe depois homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia. Amém? Amém. Aqui, irmãos, nós podemos ver como Deus usou a vida deste homem tremendamente. E quão glorioso é quando Deus entra na vida de alguém e começa a fazer grandes prodígios e maravilhas. Mas como tudo isso começou na vida de Pedro? O homem que, dizem os estudiosos da Bíblia, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele foi pego e morto, ele disse que ele não era digno de ser morto como seu Senhor. Ele foi crucificado de ponta cabeça. Este grande homem de Deus. Mas como tudo isso começou? Aí nós vamos começar a entender algumas coisas. Voltem para o livro de João, verso 42, diz assim: E Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Ninguém precisa ser apresentado para Jesus, pois Jesus já te conhece. Amém. Salmo 139 diz isso. André, ali naquele momento, ele tinha ouvido falar do Messias. Ele foi até Simão Pedro e disse: Venha cá comigo, que eu vou te apresentar o Messias. Ele está aqui. E quando ele chegou até Jesus, ele apresentou Pedro a Jesus. E Jesus disse, olhando fixo nos olhos dele: Tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas. A Bíblia diz que Jesus fixou os olhos em Simão. Os olhos do Senhor estão fixos em mim e em você. Continuando no livro de Salmo 109, a Bíblia nos ensina que, ainda que eu vá para o lugar de cima, o Senhor ali está. Se eu vou para as profundezas, o Senhor também ali está. Para onde me irei no teu espírito? Não tem por onde você ir, porque Deus está com os olhos fixos em você. Amém? Amém. Primeiro, ele olha para aquele homem e diz, no presente: Tu és Simão. Mas depois Jesus profeticamente libera uma palavra para aquele homem: Tu serás Cefas. Você é este aqui, mas tu serás este aqui. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos puros, santos, mas Jesus em nós nos faz sermos santos e puros. Amém, Deus. Abram a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Pois a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
Deus escolheu as coisas viles deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Deus não está procurando os sábios deste mundo, Deus não está procurando os filósofos deste mundo, Deus não está procurando os doutores deste mundo, mas Deus está buscando aqueles que querem fazer a tua vontade. Amém. E eu creio que nessa noite existem pessoas aqui que querem fazer a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Ele disse: tu és Simão. Simão significa cana, caniço. Caniço é aquela cana de açúcar mais fininha. Jesus olhou para aquele homem e disse: você é um caniço. Você sabe o que é um caniço? Caniço ele é fino, é frágil, mas grande. O caniço ele é um caniço, mas pensa que é uma árvore. Ele é frágil, mas pensa que é forte. Ele pensa que é, mas não é. Quando tudo está bem na vida de um caniço, ele é reto, está ereto, nada abala ele. Mas quando vem um vento, não precisa ser um vento muito forte, ele começa a ir para um lado e para o outro. O caniço é assim, ele não consegue enfrentar uma adversidade ficando firme. Aí é onde o diabo entra na vida das pessoas. Quando ele percebe que você não está firme na rocha, que é Cristo Jesus, ele começa a te levar por todo o vento de doutrina, toda a situação contrária, porque ele vê que você é um caniço. Amém? Amém. O problema do caniço é que ele não tem raiz profunda. Se pegarmos no talo de um caniço e movimentarmos ele de um lado para o outro e puxarmos ele por completo, temos que nos aprofundar em Jesus, porque as nossas raízes crescerão profundamente na direção do ribeiro, que quer dizer a presença de Deus. Amém. Quanto mais você está na casa do Senhor, buscando aprender a palavra de Deus, estar com seus líderes, seus pastores, buscando entender aquilo que Deus tem para a tua vida, você está se aprofundando na palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus fala que o ribeiro significa a presença do Senhor. Amém. Agora, quando você não se aprofunda em Deus, é facilmente o inimigo de arrancar o seu talo, porque você não tem raiz forte, você não tem raiz firme, e qualquer coisa que acontece, você começa a esmorecer. Amém? É, Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O caniço pensa que é, mas não é. Jesus diz: tu és, porque Jesus conhece o meu interior e o teu interior. Jesus disse: filho de João, tudo que nós somos tem um motivo, porém, para Jesus não importa nada disso, é impedimento para tornar você o que Ele determinou que você seria. Não importa se o teu pai foi um alcoólatra, se sua mãe te largou, se você não teve estudo, se você deixou de ter estudo, porque quando Jesus olha para você, Ele tem o melhor para você. Amém, Deus. O teu passado não é impedimento para Jesus tornar você o que Ele determinou, Deus, o princípio do mundo. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele olha para aquele homem e diz: tu és Simão, mas tu serás Cefas. Pedro, tu serás uma rocha. O que significa rocha? Fala de estabilidade, firmeza, pode vir o que vier. Ele está firme, intocável, nada abala a sua estrutura. Agora, transformar um caniço em uma rocha, isso é um milagre. Nem a natureza pode explicar isso, porque somente Deus pode fazer. Amém. Pegar um caniço e tornar uma rocha. Amém? Amém. Você é este milagre. Não é a sociedade, não são os estudos, não são os médicos, mas somente Deus pode fazer um milagre na vida do ser humano. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Características de um Simão: impulsivo. Ele age por emoção. O impulsivo, quando vê, já foi. Quem já se sentiu assim, um Simão? Amém. Age por impulso. Quando vê, já foi. Aí você vê as consequências. Segundo ponto, o caniço, o orgulhoso. Hoje Jesus é o nosso Senhor por completo, mas o pecado deixou uma marca em nossas vidas, e essa marca se chama orgulho. O orgulhoso não sabe que ele é orgulhoso. O orgulhoso se esconde, porém Jesus o desenha. Não tem por onde você ir. Quando Jesus te encontra, Ele te encontra. Amém. E aí essa máscara cai por terra, porque você tem um encontro com Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe muito sério o orgulho nas nossas vidas. Por causa do orgulho, muitos têm se afastado
passado e se desviar dos caminhos do Senhor. O orgulho cega, ele ofusca a visão. Fomos feitos para glorificar a Deus e não a nós mesmos. Amém, Deus. Jesus tem uma maneira de trabalhar conosco. Vamos ver? Aí aqui que eu queria começar a pregar. Eu tinha até acho que meia-noite para pregar, né? Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês terão paciência comigo? Amém. Abram a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Aleluia. Mateus 14. Verso 25 a 32. Mateus 14, 25 diz assim: Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre as águas. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo. Sou eu mesmo, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sobreveio um vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus respondeu, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no mar, o vento acalmou. Pedro disse: se Jesus anda sobre as águas, eu também posso andar. Somos assim como Pedro, pessoas de fé. Amém? Amém. Jesus disse: Vem. Quando Pedro firmou os pés sobre as águas, ele ficou tão maravilhado, porém aí começou o problema do orgulhoso. Ele começou a se comparar com Jesus. Tudo o que atrapalha a nossa vida é o nosso eu. Pedro, quando Jesus disse: Vem, Pedro ficou pensando, olhou para os discípulos, os caniços, aí pôs um pé, viu que firmou, pôs o outro, ele olhou para trás e disse: Estão vendo? Eu ando com verdade. E começou a andar. Mas o que aconteceu? Quando Pedro se deparou com as circunstâncias, ele olhou para o mar, começou a afundar. O problema do orgulhoso é isso. Quando ele tem um encontro, quando ele tem uma revelação, quando ele passa por uma experiência muito forte, se ele não tiver os olhos fixados em Jesus, ele afunda. Mas aí eu falo para vocês, os caniços, os discípulos que estavam no barco, dizem: E aí, Pedro, como que ia andar sobre ele? Mas Jesus veio, e ele clamou a Jesus dizendo: Senhor, me salva. O problema de todo caniço, ele já é salvo, mas no meio da adversidade ele clama por Jesus: Senhor, me salva. E Jesus disse: Mas você já é salvo, mano. Basta uma dificuldade e você já começa a ficar com medo. Problema de um caniço. Outra passagem, no mesmo livro de Mateus, capítulo 16, verso 15. Mateus 16, 15 diz assim: Perguntou-lhe ele: E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra serás desligado nos céus. Então ordenou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Cristo. Aqui Jesus perguntou: Quem dizes que eu sou? E ali Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus.
E ele diz: não foi carne e nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Te daria as chaves do reino. Aí Pedrão chega naqueles discípulos, e aí? Quem quer um ministério novo? Quem quer algo novo aí? Amém. Está na minha mão, eu tenho as chaves do reino, e as portas do inferno não vai prevalecer. Ele se vangloriou. E Jesus tem um jeito de trabalhar com os orgulhosos, porque ele se achava que somente ele tinha esse poder, porque Jesus disse para ele: te darei as chaves do reino. E ali ele se achou no direito de ser o melhor de todos que estavam ali. Mas Jesus tem um jeito de trabalhar com o orgulho da gente. Olha aqui no verso 30, no verso 31. 21 diz assim: desde então começou Jesus mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes e dos 12 escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Ele, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Jesus ali estava dizendo que depois de ter falado com Pedro, depois ele começou a falar para os discípulos que ele tinha que padecer, ser preso, ser castigado, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E Pedrão ali ficou revoltado. Que isso, Senhor? O Senhor me falou que eu tenho a chave do reino, e está nas nossas mãos, o inferno não vai prevalecer. E o Senhor veio me dizer que o Senhor vai padecer, vai sofrer, vai apanhar e vai ser crucificado e morto? Que conversa é essa? E o mais interessante é que fala assim, que Pedro tomou a parte. Imagina o orgulhoso tomando, chamando: Jesus, faz favor, vem cá no cantinho, eu quero conversar com você. Que isso? Que conversa é essa de morte, de sofrimento? Eu tenho as chaves do reino, nós vamos prevalecer contra todo e qualquer inimigo. Que conversa é essa? O Senhor vem com uma conversa poderosa, agora vem com uma de derrota? E Jesus trabalha com os orgulhosos. O que ele diz? Para trás de mim, Satanás, que não conhece das coisas de Deus, somente as dos homens. Deus tem um jeito de trabalhar com Simão Pedro. Jesus disse primeiro: Simão, bem-aventurado és tu. Você recebeu uma revelação, você é Pedro. Aprenda uma coisa: é Jesus quem edifica a sua igreja. Amém. Amém? Amém. Ainda que nós tenhamos um lugar como esse para congregarmos, temos os nossos pastores para nos ensinar, nos apacentar, mas é Jesus que edifica a sua igreja. Aleluia. Amém. Porque Glória a quando o Deus. homem toma a frente de Jesus, nada acontece. Mas quando você é cooperador com Cristo, as coisas acontecem. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Aleluia. É verdade, Jesus. Sabe o que acontece com Pedro quando ele tem uma experiência dessa com Deus? Ele não consegue conter-se, o orgulho. Aleluia. Ele se embriagou com a experiência. O orgulhoso acha que é melhor que os outros, mas Jesus sabe tratar com esse tipo de pessoa. O que faz alguém que acabou de ter uma revelação dessa, ter uma atitude dessa? O orgulho. Agora mais uma outra passagem. Mateus 17, verso 1 ao 7. Mateus 17, 1 ao 7. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias.
Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e a nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande temor. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não vos turbais, não tenhais medo. Amém? Amém. Jesus chega para os discípulos, Pedro, Tiago e João, e chama eles para ir no alto monte. Pedro, tomando a palavra, agora eu quero explicar algo para os irmãos. Momento de intimidade com Deus, onde Ele quer falar e nós tomamos a palavra. Ali, no texto mostra que Jesus chamou ele para um alto monte. Aí Pedro, Simão, não se esqueçam disso, do Simão, para isso, chegou para o resto dos discípulos. Pessoal, é o seguinte: eu, Pedro, Tiago e João, vamos no monte com Jesus orar. Então vocês fiquem aí intercedendo, tá bom? Porque eu, Pedro e João, Tiago, vamos no monte. Chegando no monte, tiveram aquela grande visão de ali estar Moisés, que simboliza a lei, e Elias, os profetas, e Jesus. Aí Pedro fala que Pedro, tomando a palavra, esse é o problema do Simão. Às vezes Deus quer falar com a igreja, Deus quer trazer intimidade com a igreja, e nós não deixamos, porque nós queremos falar, e Deus quer falar. Pedro chegou, olhou para Moisés: Ô Moisés, prazer, homem grandioso. Chega para Elias, a mesma coisa. E Jesus ali ficou sem saber o que fazer, porque Pedro tomou a palavra. Mas aí o que aconteceu? A presença gloriosa de Deus se manifestou. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus se manifesta, não tem por onde correr. E ali saiu uma grande voz que dizia: Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. A este exultai. Ali foi o maior cala-boca que Deus deu. Fica quieto. Aí escutar. E o problema do orgulhoso, do Simão, é que nem sempre ele quer se submeter à obediência. Muitas vezes nós temos que nos calar para deixar Deus falar. Amém. Eu já passei por muitas experiências de começar a orar a Deus e só falar. E quando eu acabava a oração, eu saía. E eu não ficava para escutar Deus falar na minha vida. Porque a Bíblia diz que antes mesmo que você abra a sua boca para falar alguma coisa, Deus já conhece todas as coisas. Amém? Amém. Aleluia. Pedro toma a palavra, no momento de intimidade com Deus, onde ele quer falar, e nós tomamos a palavra. Quando Pedro diz: bom é estarmos aqui, ele quis dizer: aqui estão as pessoas certas. Amém? Amém. O orgulhoso se embriaga. Deus não está atrás de títulos, e sim de um coração quebrantado. Aleluia. Amém. Deus não está atrás de títulos. Ele está atrás, assim como o irmão ministrou no louvor, de um coração contrito e quebrantado. Amém. Aí sim ali ele pode fazer morada e fazer grandes maravilhas. Amém. Amém? Amém. Aí Deus entra em cena. Às vezes Deus tem que fazer isso com o Simão. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O problema de um Simão: ele não conhece a si mesmo. Marcos 14, 27. Vamos abrir? Marcos, capítulo 14. Aleluia. 27 diz assim: Disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizeis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu tiver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Declarou Pedro, de novo o Simão. Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará.
Mas Pedro insistia com ele, mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira disseram todos. Ele não conhece a si mesmo. Nunca diga, irmãos, estou pronto. Porque em algum momento você vai dizer não para Jesus. Amém? Amém. Nós dependemos do Senhor Jesus. Disse: todos me negarão. Mas Simão, orgulhoso, que eu que isso, você pode estar passando por que foi, eu não vou te negar. O galo cantou e ele negou. Precisamos nos render ao Senhor. Salmo 51, 17. Ter um coração quebrantado e um coração contrito. Deixe Deus transformar você em uma rocha. Amém. Pois somente o Senhor pode fazer isso em suas vidas. Amém. 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 O que eu quero dizer com isso, amados irmãos? Assim como o pastor Beto disse aqui, há 6 anos atrás, eu vivia um mundo totalmente destruído. E quando eu cheguei na igreja, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha sonhos, não tinha esperança. Eu vivia, mas era uma vida morta. Eu vivi muitos anos na prostituição, fui usuário de drogas durante 1 ano e meio. Vocês veem esse rapaz grandão aqui na frente, mas não sabem assim o que esse rapaz já passou. Aos 4 anos de idade, sei que é forte que eu vou dizer aqui, mas por ter crianças aqui, ter jovens, vocês vão entender o que eu vou falar. Aos 4 anos de idade, eu tive a minha vida violentada. Eu fui abusado sexualmente e esse espírito de prostituição se achegou na minha vida. Aos 8 anos de idade, eu fui morar com a minha avó e minha mãe por causa do meu pai. Ele era um alcoólatra, hoje ele já é falecido, mas Deus me deu o privilégio de pregar o Evangelho para ele. Eu pude falar do amor de Jesus. Amém. Amém. Eu não vivi com meu pai, mas eu nunca o odiei. Eu tinha mágoa por não ter me criado. Mas na primeira oportunidade que eu tive de falar de Jesus, eu preguei a palavra para ele. E hoje ele não está mais conosco, já tem 4 anos. E eu sei que ele está com o Senhor. Amém. Mas não tive uma estrutura familiar em casa. Fui criado somente pela minha mãe e pela minha avó. E aos 10 anos de idade, esse espírito de prostituição voltou a me atacar. E ali eu fui abusado sexualmente por meninos mais velhos que eu. E até os meus 14 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu queria conhecer aquilo que os adultos conheciam. Infelizmente, meu primeiro presente de aniversário foi ir ao cinema erótico para conhecer aquilo que os adultos viam e que as crianças não poderiam ver. E aí, até os meus 30 anos de idade, eu vivi nessa situação. Dei aula em academias de dança, fui professor de dança, mas esse espírito de prostituição sempre perdeu na minha vida e eu tinha 2 identidades. Eu me escondia atrás de uma escravidão, mas ao mesmo tempo eu queria ter uma vida, eu queria casar, queria ter uma esposa, queria ter filhos, mas eu não tinha perspectiva de vida. E no ano de 2003 para 2004, eu estava tocando numa casa noturna. Eu sei que aqui o pastor falou que eu sou um DJ, eu sou um DJ cristão, trabalho com evangelismo, com jovens. Só que trabalhei durante 10 anos como DJ, trabalhei numa casa aqui onde o dono era o Gilberto Barros da Band, ele era muito famoso. Então era uma casa que dava destaque para quem trabalhasse nela. Eu trabalhei durante 9 meses. E nessa casa eu conheci uma moça, foi a qual que me levou para a igreja. Mas antes de conhecer ela, em 2003, entre outubro até dezembro, eu estava numa situação onde eu creio, e sempre vou acreditar nisso, que Deus falou, se eu não pegar ele agora, o diabo vai ser mal. Eu comecei a andar nas boates, comecei a ficar na noite, e estava indo de mal a pior, porque nada mais me satisfazia, queria sempre mais. E aí comecei a frequentar essa casa, depois que eu vim trabalhar nela, conheci essa moça, que foi quando ela me levou para a igreja.
E a patroa dela ia no Jardins quando era somente um ponto de pregação, e era o pastor Marcelo que ministrava, e ela falou assim: Tati, chama o Gilson para ir na igreja conosco, e eu já morava com ela, e para não arrumar briga com a mulher, eu falei: vamos lá. Queria um clima chato, e fomos. No dia que eu pisei o pé naquela igreja, a minha vida mudou. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Só que o diabo vinha e soprava no meu ouvido: você, na igreja, você não presta, você não vale nada. Você acha que Deus te ama? E quando você der o seu testemunho de quem você foi? E aquilo me retraía. Eu tinha um apelido na igreja que era o bebê chorando. Desse tamanho, porque eu só vivia chorando. Por quê? Eu tinha vergonha de Deus, de todas as coisas que eu fiz. Mas eu não entendia que Deus estava trabalhando na minha vida para me tornar uma pessoa totalmente diferente. Por isso que eu disse no começo da mensagem: o grande milagre não é a sociedade, não é a escola, não é a faculdade, é somente Deus que faz. Aleluia. Amém. O mundo aí fora trata uma prostituta como uma prostituta, um homossexual como um homossexual, um bêbado como um bêbado. Mas Deus trata essas pessoas como pessoas diferentes. Pessoas que podem mudar uma geração. Amém. Pessoas que podem ser instrumentos para a salvação de muitas outras almas. Amém. Aí onde eu digo para vocês, jovens, crianças, vocês que estudam, vocês que saem e brincam na rua, nunca deixe ninguém tocar em vocês. Se alguém vier tocar em vocês, vocês têm um pai e vocês têm uma mãe. Comunique a eles: pai, alguém me tocou. Para que você sempre tenha essa proteção, porque eu não tive. Mas mesmo no mundo onde eu estava, onde eu vivia, tinha um Deus que guardava a minha vida. Amém. Glória a Eu tive Deus. tudo para ter o vírus do HIV, e para a honra e glória do Senhor Jesus eu não tenho nada. Amém. Quando eu era usuário de drogas, eu usava cocaína. Eu tive por 3 vezes quase overdose. E eu estou aqui, vivo para a glória de Deus. Amém. Eu tive amigos em situações onde eu estava na casa deles com eles usando droga, e algo dentro de mim falava: Gilson, vai embora. Eu achava que eu estava ficando maluco, porque meu filho está falando comigo. E ali, um monte de coisa para usar, e eu cheguei para um amigo meu e falei: cara, eu vou embora. Pô, mas você chegou agora, não tem nada para fazer? Eu falei: não, eu vou embora, eu não quero estar aqui. Eu saí. Deu 10 minutos depois, a polícia chegou e prendeu todo mundo. E muitas vezes eu falo: eu sou o cara, sou sortudo. Nada acontece. É a mão de Deus. Amém. Amém. Glória a Eu Deus. não sou melhor que ninguém, mas eu creio hoje, como cristão, que Deus tinha um projeto na minha vida. E por muitos e muitos momentos na minha vida, Deus me deu livramento. Amém. Porque desde quando eu entrei na área, Deus sempre levantou pessoas para falar algo da minha vida. E coisas que somente eu sabia. Essas pessoas vinham e falavam: assim diz o Senhor, a sua vida era assim, assim e assim. Mas Deus vai fazer muito mais além do que você Aleluia. pensou. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, Amém. irmãos, que eu trouxe essa palavra para vocês. Fiquei pensando, falando com Deus. Já tem dias que eu estou com essa palavra no meu coração, no meu espírito. E quando eu falei que ia vir para Bauru, o pastor: então você vai vir aqui em 2 anos e vai pregar. Aí Amém. o pastor Zé Luiz, que todos aqui já conhecem, Amém. falou assim para mim: rapaz, tu deixa de ser frouxo. Tu vai lá e prega. Então, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. É uma palavra do meu testemunho de vida, aquilo que Deus fez na minha vida. E eu sei que cada um aqui tem um testemunho de vida. Amém. Deus fala muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você tem pedido. Deus vai te levantar nessa nação, nessa geração, porque Jesus está voltando. Amém. Ele tem pressa. Assim como ele teve na minha vida em 2004, ele tem pressa na sua vida. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Eu gostaria de chamar os irmãos para se colocar de pé neste momento. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui na frente. Pega para encerrar agora. Jesus trabalhou na vida de Pedro, transformou um caniço em uma rocha. Jesus, nessa noite, está transformando talvez um derrotado que entrou aqui nessa noite em um vitorioso. Amém? Amém. Tenha isso no teu coração.
que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia, Pai. Ai, glória a No Deus. mundo em que eu vivia, as pessoas diziam que eu era um derrotado. Muitas das vezes, até familiares falavam isso. Você não vai prestar para nada, não vai dar em nada. Mas tinha um Deus que dizia: esse aí tem jeito. Amém. Glória a Esse aí Deus. vai ser alguém. Aleluia, Deus. Amém. Assim como Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, Simão, mas tu serás Cefa, Pedro, rocha. Se você deixar Jesus tomar a tua vida nas mãos, Ele realizará grandes coisas nas suas vidas. Amém, Deus. Amém? Nunca deixe o diabo falar no teu coração que você não serve para nada. Seja uma pequena coisinha que Deus te der, honre a Ele. Amém. Honre nas pequenas coisas, porque nas grandes Deus te colocará. Amém. Quem seria Benerine hoje se não fosse quieto no povo? Se ele não fosse naquele culto, se ele não acreditasse naquilo? Quem? A pessoa que evangelizou o pastor Marcelo Jamal, a pessoa que evangelizou o pastor Débora. Se nós não confiarmos, se nós não dermos crédito para as pessoas, quem vai dar? O diabo não dá crédito. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida. Aleluia. em abundância. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar esse hino. Aquilo que eu disse, o que é impossível para o homem não é o que é impossível para o homem, não é como impossível para Deus. Ele realiza as suas vidas. Amém? Amém. Vamos cantar o Deus do impossível. Aleluia. Aleluia. Cante com fervor, cante com amor, cante com toda a tua força, com todo o teu fôlego, porque Deus vai realizar grandes coisas nas vidas de vocês por esses dias. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Quando tu diz que Aleluia. sua voz me encoraja a prosseguir. Ele te ajuda a caminhar, Ele te ajuda a caminhar. Quando tudo diz que ou parece que o mar não vai se abrir. Sente não estou só. Você não está só nessa causa. Descobre Você não está só. Ele está contigo. Creia, acredite. venha em meu favor. Deus, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Meu querer, Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer.
você na tua vida hoje? Quantas dificuldades nós colocamos? Deus quer fazer algo, quer fazer um milagre, e nós muitas das vezes relutamos com esse milagre. Deus, ele tem poder para transformar a tua vida, para transformar o teu marido, o teu filho, o teu mulher. Amém. A tua vida no todo. Mas é preciso acreditar, porque muitas das vezes quando você toma uma decisão de seguir a Cristo, o diabo, ele se levanta para impedir, ele se levanta para colocar impossibilidades, ele se levanta para colocar obstáculos na sua vida. Talvez você esteja com a dívida financeira e você não sabe como fazer, e o diabo fala, o que você ganha não dá para pagar, você não tem como pagar isso, você vai falir, você não tem como, os credores vão tomar a tua casa, vão tomar tudo que você tem, e você entra em desespero, você se desespera, e você se esquece de Deus. Talvez você fale para o teu marido, meu marido não tem jeito, ele nunca vai ser salvo, porque o diabo quer isso. Mas quando a gente olha para o céu, existe um Deus que pode. Amém. Glória a Deus. Existe um Deus que pode transformar o carniça em rocha. Existe um Deus que pode transformar o carniça em rocha. Existe um Deus que pode transformar Glória a Deus. a enfermidade em cura. Aleluia. Existe um Deus que pode transformar a derrota em vitória. Amém. Glória a Deus. Existe um Deus que pode transformar a tristeza da tua vida, da tua casa, em alegria. Aleluia. Esse Deus está disposto a fazer isso. Glória a Deus. Aleluia. Basta apenas você dar uma chance para Ele. Basta apenas você dar uma oportunidade para Ele. Basta apenas você dar uma oportunidade no teu coração. Não seja duro com você mesmo. Eu tenho repetido isso várias vezes. Não seja duro com você mesmo. Dê uma oportunidade para você. Dê uma oportunidade para que Deus possa mudar a tua vida. Dê uma oportunidade para que Deus possa mudar a tua casa. Dê uma oportunidade para que Deus possa mudar o teu marido, os teus filhos. Dê essa oportunidade para Deus nessa noite, meu amado. Glória a Deus. Talvez se o Gil, se eu, ou talvez você não tivesse essa oportunidade, talvez nós estaríamos aqui hoje. Talvez há coisas no teu coração, na tua vida, que você precisa dar uma oportunidade para que Deus te restaure. Talvez você carregue traumas na sua vida, coisas que aconteceram, e o diabo te acusa em cima dessas situações. Mas o diabo não pode te acusar. O diabo não pode te acusar. Levanta as tuas mãos, as comigo. E repita isso comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio eu creio que nesta noite, que nesta noite, esta palavra entrou no meu coração entrou no meu coração para trazer uma transformação, uma mudança dança nos pensamentos, nos meus pensamentos, para que eu possa acreditar mas Deus em Deus escolheu que me escolheu sobre a minha vida. sobre a minha vida. Não há mais Não há mais mágoas, mágoa, rancor, rancor, não há mais situações situações que machucam, que me que entristecem, o teu amor, porque o teu amor, porque o teu amor porque o teu amor é é maior que que tudo já que já aconteceu na minha vida. na minha vida. Hoje Hoje eu sirvo eu sirvo a Ti, Glória a Deus. Aleluia. que o teu amor que o teu amor pode me consolar, me transforme, me cura, me renova, purifica nesta noite, porque eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Amém. Amém.